Amados irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta noite o Senhor venha falar conosco, venha falar comigo, venha falar com você aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Porque sabemos que só o Senhor tem aquilo que precisamos. E nós precisamos entender, termos sabedoria, buscar discernimento, para que tudo aquilo que Ele nos traga, nós venhamos a usar para a boa obra. Amém? Nós sabemos, cada um de nós sabemos que o culto de terça-feira é um culto de milagres, é um culto de oração, onde nós devemos estar orando, buscando do Senhor, porque a palavra nos ensina que a oração de um justo pode muito seus efeitos. E nós devemos também entender que nós devemos provocar o milagre de Deus em nossas vidas. Nós devemos tomar as nossas atitudes para que esse milagre venha a acontecer, né, na minha vida e na sua vida. Amém? Então vamos orar nesta noite para que possamos começar aqui, para que possamos estudar um pouco a palavra do Senhor, para que o Senhor venha nos entregar aquilo que nós precisamos. Não aquilo que queremos para satisfazer os nossos egos, a nossa vontade, mas aquilo que precisamos para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado e para que ele venha reinar soberano em nosso meio. Amém? Então vamos adorar o Senhor com a nossa oração nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te glorifico e te exalto, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, e o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, que nada podemos fazer, que só o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor sempre nos lembrando que tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor tem nos fortalecido nesse momento de dificuldade, nesses momentos de angústia, onde muitas pessoas estão aí com o coração aflito, estão aí precisando, Pai, de uma solução. E é o Senhor que nos dá. Pai, desde já eu te agradeço, te glorifico, porque o Senhor é bom. E eu sei que o Senhor já está operando em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua espada, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos estar lendo o verso 1 e o verso 2. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nós, né? Nesta noite, vamos ver o que o Senhor preparou para nos mostrar, para nos orientar e para nos ensinar. Amém? Eclesiastes capítulo 11, vamos estar lendo o verso 1. A palavra do Senhor está escrito dizendo assim diz a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. No verso 2 está escrito: reparta-o com 7, ou ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo para mim e para você: lançai o pão sobre as águas. Nós precisamos fazer isso. Amém? Mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor ele tem algo a nos dizer nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico pela tua palavra. Pai, que essa palavra venha cair em terra fértil, que essa palavra venha produzir frutos, e que esses frutos, ó Pai, sejam um alimento para várias pessoas, para que ela venha ser fortalecida através da tua palavra, que venha ser um alimento sólido, ó Pai, na vida de cada um. É o que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor, ele tem sempre falado conosco, e nesta noite não será diferente. O Senhor nessa noite está dizendo para que eu e para que você, que nós venhamos a lançar o nosso pão sobre as águas. Amados, a palavra pão, ela significa, né? Ela sempre foi uma figura daquilo que ganhamos no dia a dia. As pessoas nos perguntam: você está indo aonde? As pessoas nos perguntam: você está indo aonde? Ou pergunta para você assim: o pastor Sérgio, ele foi aonde? Aí alguém responde assim: ele foi
ganhar o pão de cada dia. Então, a palavra pão, ela sempre significa uma figura daquilo que ganhamos no dia a dia. Primeira coisa que ele está falando é isso, né? Muitos estudiosos, eles dizem que na grande cheia do rio Nilo, os egípcios eles pegavam as sementes e jogavam sobre os rios. Na hora que a enchente estava baixando, né, que a cheia do rio Nilo ela estava diminuindo, na hora que a cheia começava a baixar, eles jogavam as sementes ali. A semente da cevada, a semente do trigo, eles jogavam ali. E na medida que ia baixando a água, ia baixando, ia florescendo ali, né, o trigo e a cevada. No verso 2 aqui, o escritor ele nos dá uma lição preciosa. No versículo 2 ele nos ensina uma coisa. Ele diz assim, reparta-o, né, reparta-o com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o que haverá, né, o mal que haverá sobre a terra. Então nós não sabemos. Olha para você ver o que nós estamos passando nesse exato momento. O Brasil, o mundo está passando por quê? Um grande mal. Você estava esperando. Muitas pessoas não estavam. Mas aquele que conhece a palavra, ele sabe que vai acontecer isso. E aqui, a palavra do Senhor, ele nos dá um alerta. Ele nos dá, ou melhor, ele nos dá um conselho, dizendo, lançai o pão sobre as águas, porque após vários dias, alguns dias, o acharás. Esse é o primeiro conselho. O segundo é, reparta com 7, ou até mesmo com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. Amado, como servo de Deus, né, como nosso servo de Deus, ele nos pede para lançar o nosso pão sobre as águas. Ele nos pede para tomar. O que significa isso? Lançai. Quando Deus fala que nós devemos lançar é o quê? Uma atitude. E a palavra do Senhor, ela está vindo a nós nesta noite, dizendo para que eu e para que você, que nós possamos tomar atitudes. Mas que tipo de atitude? Que tipo de atitude nós podemos tomar hoje? Porque que nós já tomamos, nós já fizemos. Nós não temos que nos agarrar àquilo que nós já fizemos. Nós precisamos tomar novas atitudes, novas posturas. E o Senhor hoje fala. O Senhor ele nos diz que nós devemos tomar atitudes. Mas quais são essas atitudes? Lançar o pão sobre as águas. Qual a atitude que nós podemos fazer? Mas nós podemos tomar atitude através do quê? Através do amor e das boas obras. Mas como assim, pastor? Através do amor e das boas obras? Como que nós devemos tomar essa atitude? Mas eu gostaria que você pegasse a sua espada e abrisse lá no livro de Gálatas. Vamos ver o que Paulo ele nos escreve. Vamos ver o que Paulo nos diz. Lá no capítulo 6, no verso 9 e 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Vamos lá? Gálatas 6, 9 e 10. No capítulo 9 está escrito assim: e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E não, outras traduções dizem assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvéssemos desfalecido. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós devemos fazer o bem. Não canse de fazer o bem, porque no tempo certo, no tempo de Deus, você vai colher o seu fruto. Amados, nós queremos colocar tempo para que o nosso fruto cresça. Nós queremos colocar tempo
para que a bênção chegue em nossa casa. Se Deus for olhar a nós, nós queremos a nossa bênção para ontem, né? Mas quando fala que nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Quando fala colher no tempo certo, significa o quê? Você vai ter que plantar alguma coisa. Ninguém colhe sem plantar. Colher significa plantar. Eu não sei se você é do interior, não sei se você já trabalhou na roça, já trabalhou plantando algo, cultivando algo, mas aqueles que fizeram isso, eu não sei porque eu nasci na cidade, fui criado na cidade, então eu tenho teorias, mas eu não tenho prática nisso. Mas eu bem sei que para plantar, antes de plantar, primeiro eu preciso separar, escolher uma boa semente. Depois que eu plantar essa semente, eu vou ter algum trabalho, ou muito trabalho, até que ela cresça. Eu vou ter que adubar a terra, eu vou ter que, quando as ervas daninhas crescer, eu vou ter que limpar o local, vou ter que molhar, eu vou ter que esperar crescer. Até crescer, eu vou ter trabalho o tempo todo até crescer. Quando cresce, eu vou ter um trabalho de fazer o quê? Eu vou ter um trabalho de colher o que foi plantado. Aí você fala assim, chegou a hora agora de aproveitar tudo? Não. Depois que eu colher. Se eu for um produtor, eu vou precisar fazer o quê? Vender o que eu colhi. Para aí sim, quando vier o recurso da venda, eu vou desfrutar aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu cuidei, aquilo que eu vendi. Só assim eu vou desfrutar. Só que no versículo seguinte, diz assim, no verso 10: sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, amados, quando eu colho alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Ajudar. Quer um exemplo? A palavra do Senhor nos ensina o seguinte, que nós somos o quê? Ramos plantados aonde? Junto à fonte, que é Jesus. Onde os ramos passam por sobre o quê? Os muros. Se eu plantei algo, se essa árvore está produzindo fruto, esse fruto passa por sobre os muros. Quem está do outro lado do muro? Nós temos o nosso lar, nós temos a nossa casa, em volta do nosso muro estão os nossos vizinhos. Então a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos ajudar os outros. Isso é uma atitude. Isso é uma atitude. Amados, o que as pessoas estão fazendo nesse momento? As pessoas, elas estão com medo. Na verdade, elas estão com medo do que está acontecendo. Aí, ela não sabe o que vai acontecer amanhã. Ela não sabe se ela vai... Porque muitos estão dizendo, olha, vai ficar difícil para você comprar alimento. Vai chegar uma hora que, como não está produzindo, não vai ter alimentos no supermercado. E não tem alimento no supermercado, não vai ter como você comprar. E se não tiver como você comprar, como você vai ter o dinheiro, e bíblico, você vai ter o dinheiro e não vai ter o que comprar. Então tem muitas pessoas correndo ao supermercado e fazendo o quê? Guardando, acumulando, juntando. Enquanto outros vão chegar um momento que vai ficar o quê? Desguarnecido, com fome, porque não vai ter. Ele nos diz que nós devemos ajudar. Diz assim, façamos o bem a todos. Então nós devemos lançar o pão sobre as águas. E depois diz o quê? Reparta. Eclesiastes 11. 2. Reparta com 7, com 8. Reparta. Porque nós não sabemos o mal que virá sobre a terra.
quando vivemos sempre com a ideia de que as coisas estão acabando e devemos, né, reter o máximo possível, tem pessoas que estão vivendo hoje isso. Nós estamos vivendo com a ideia que as coisas vão acabar e nós devemos fazer o quê? Reter, guardar, que não devemos doar, para não nos faltar, e que não devemos investir porque não sabemos se vai dar certo. Não é isso que você está ouvindo? Olha, não invista porque não vai dar certo. O momento não é de investir. O momento não é de você dar para nada para ninguém. Não doa nada para ninguém, porque vai faltar para você. Essa é a ideia que nós estamos tendo hoje. Nós estamos vivendo isso. Com isso, existem coisas que por falta de investimentos estão acabando. Por exemplo, a fonte de água. Amados, nós não estamos preocupando com as reservas naturais. O povo está fazendo o quê? Indo nas matas, cortando tudo, acabando com tudo. Então vai chegar um momento que vai faltar água. Que nós estamos fazendo isso. A camada de ozônio. Mas nós sabemos que nós estamos poluindo cada vez mais a Terra. Então, são algumas coisas que vão acabar porque as nossas atitudes estão o quê? Tempestivas, nossas atitudes, nós não estamos preocupados com o próximo, somente com o nosso umbigo. E nós precisamos fazer aqui, como diz a palavra aqui, como está escrito no livro de Gálatas, como Paulo falou para mim e está falando comigo e está falando com você. Ele está falando o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. E Eclesiastes diz: reparta, doe. Então a primeira atitude é essa. Opa! Quase aqui que o estúdio caiu. Mas a primeira atitude é através do amor e das boas obras. Vamos acelerar aqui, pastor Sérgio, porque senão o tempo não nos espera. A segunda atitude é através da nossa, através da minha, através da sua influência. Como assim, pastor? Use a sua influência em favor do reino de Deus. Mas tem advogados no nosso meio. Tem médico. Tem várias áreas. Qual que é a sua influência? Aonde você tem mais contato? Use a sua influência para o reino de Deus. Quando você lança o seu pão sobre as águas, você tem que pegar a influência que você tem e alcançar mais pessoas. Tem pessoas que esperam estar na igreja, ministrar a palavra, para ele poder chegar às pessoas. Mas a sua influência, o meio de convivência, do seu trabalho, você conhece muitas pessoas, você tem condição de chegar a várias pessoas. A posição que Deus te colocou, que Ele te concedeu na sua vida diária, foi para que você pudesse influenciar a favor do reino do Evangelho. Então invista na sua influência. O crente agrada a Deus quando ele começa a falar da palavra de Deus. Só que nós temos que ser inteligentes, né, amados? E ser sábios. Há tempo para todas as coisas. Você não vai chegar lá no seu local de trabalho, trabalhando, e vai ficar falando o tempo todo da palavra de Deus. Lá não é o local para isso. Lá é o local para você trabalhar. Mas você vai ter a oportunidade no seu local de trabalho de falar com alguém da palavra de Deus. Hoje nós estamos aí, o YouTube, olha onde está chegando. Eu estava conversando com o pastor Silva, pastor presidente da nossa igreja. Nós ficamos encantados, vamos falar, a palavra é essa, porque às vezes ele faz uma live, ele faz ali coloca ali uma ministração no YouTube, chega a 300 pessoas, 300 visualizações, 150 visualizações, e nós não temos isso no culto diário. Então nós começamos a entender que hoje
nós conseguimos alcançar mais pessoas através desse meio de comunicação tremendo, que é o YouTube. Então, a sua influência é importante. Então você deve usar a sua influência para que chegue às pessoas. Porque se Deus te colocou aonde você está, era para que o Evangelho também alcance essas pessoas. Outra atitude que nós podemos tomar, amados, lance o teu pão sobre as águas através da tua palavra. As palavras possuem poder extraordinário, amados. Isaías capítulo 50, no versículo 4, ele nos diz: o Senhor Deus me deu a língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Então a palavra, a sua palavra, o que você fala, sabe? Você tem uma palavra que você vai fortalecer o cansado. Então nós devemos, através da palavra de Deus, através da palavra, nós estamos lançando o nosso pão sobre as águas. Você está trabalhando, você está levando, você está trabalhando para o reino de Deus. Então uma das coisas que nós precisamos estar todo dia é guardando, né, o conhecimento que Deus nos traz e levando através da palavra, um alimento para aquele que está precisando. Esse alimento, amado, pode ser aquele cansado aquela pessoa que está fraca, que está cansada, está precisando de uma palavra para restaurar o seu ânimo, o seu vigor, a sua força. Para aquele que está passando por um momento de crise, de identidade, você pode levar através da palavra de Deus para que ele entenda que ele é filho de Deus, que ele é um filho de Deus, que ele precisa reconhecer o Senhor, porque ele vai sair de uma criatura para ser filho de Deus. Então ele precisa entender que ele é. Então ele tem que ter essa noção. Ele precisa entender, amados, que ele precisa a cada dia se fortalecer na presença de Deus, e somente Deus nos fortalece. E através da palavra, que Deus vai nos trazer esse fortalecimento. Outra coisa, nós devemos lançar nosso pão através dos teus bens, dos nossos bens. Mas como assim, pastor? Como que eu vou lançar o pão através dos meus bens? Uns vão falar assim, nem bens eu tenho, né? Amado, quero só te dizer uma coisa. Às vezes, o pouco, ou muito pouco que você fala que você tem, é muito mais do que muitos têm. É muito mais. Então você consegue fazer isso também, né? É um ponto delicado. Amor, boas obras, influências, boa palavra, não mexe com o bolso da gente, não é verdade? Amor mexe com o seu bolso? Não. Boas obras mexe com o seu bolso? Também não. Boas palavras mexem com o seu bolso? Não. Mas agora quando fala que você tem que, através dos seus bens, aí fica complicado, né? São todas sementes que produzem excelentes frutos, mas é preciso também lançar a semente através dos bens. Como assim, pastor? O Evangelho de Lucas, ele nos ensina, lá no capítulo Lucas, vamos ver aqui, Lucas 6, 38. Lucas 6, 38. Vamos ver aqui o que está escrito. Lucas 6, 38. Diz assim: dai sempre, e recebereis sobre vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto,
Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Vamos ler de novo? Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, sem medida. Então nós precisamos também. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós estamos dizendo que nós estamos devolvendo a Deus o que é dele. 10ª parte. Aí não tem nada a ver você virar e falar assim, pastor, mas eu já devolvo o dízimo. Amém, glória a Deus por isso, mas o que você tem feito para o outro? Ajudar o outro? O que você tem feito para que você pudesse ajudar o reino? O quê? Martinho Lutero, ele diz que toda pessoa deve passar por 3 conversões. Martinho Lutero, é interessante que ele diz que toda pessoa precisa passar por 3 conversões. Né? Uma é a conversão do coração, a conversão do bolso, a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da bolsa e da carteira. Amados, se nós não convertermos o nosso bolso, a nossa carteira, vai ficar faltando alguma coisa. Porque nós precisamos não somente só receber, nós precisamos dar. E a palavra do Senhor, ela diz que dar e recebereis. Dar-se-vos-á e receberei. Não é assim que diz a palavra? Vamos ler novamente 38. Dar sempre, dar-se-vos-á e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, e eu vou falar que é sem medida também. Então nós precisamos também converter. Né? Isso não são palavras minhas, são palavras de Martinho Lutero. Ele diz que o crente, todo crente, precisa se passar por 3 conversões. A do coração, a da mente e a do bolso e da carteira. Né? E eu acrescento. Conversão do talão de cheque, da poupança, do 13º. Né? Se você experimentar a bênção de ser generoso, irá querer ofertar sempre e com muita alegria no coração. Amados, oferta. Às vezes tem pessoas que ficam falando de oferta, de dízimo. Nós não vamos entrar nesses méritos, nós não estamos aqui para falar disso. Mas quando você faz isso, não sou eu que estou dizendo aqui no livro de Lucas. No livro de Lucas diz que quando você dá, você recebe. Então pronto. Então Então lançar o pão. Você vai fazer o quê? Lançar o pão sobre as águas. No outro diz, reparta-o com 7, com 8. Porque não sabe. Amados, quando você ajuda algum necessitado, nós não sabemos no dia de amanhã. Eu falo que a nossa vida é uma roda gigante. É uma roda gigante. Um dia, você está lá em cima, no topo da roda gigante, tomando aquele vento fresco, vendo tudo. Por cima, você está lá em cima. Só que essa roda, ela gira. E muitas vezes ela vai girar e quando ela parar, você vai estar lá embaixo. Não vendo nada. Cheirando pó. E é nessa hora que você vê que a sua generosidade, que a sua boa ação fez com que as pessoas olhassem para você e falassem, não, ele me ajudou na hora que eu mais precisei. E você vai receber uma boa medida, recalcada, transbordante, sacudida e sem medida. Então nós devemos entender isso. E tudo aquilo que nós fazemos, o que a mão direita faz, a outra não fica sabendo. Porque nós não podemos fazer conta do que fazemos. Nós devemos ficar felizes. Somente isso. Lá no livro de Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios 9, 6, diz assim, e digo isto,
que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Mas nós não precisamos ficar desesperados com o que vai acontecer, se o supermercado vai ficar vazio, se você não vai ter o que comprar, se você não vai ter o que investir, se você não vai ter isso, se você não vai ter aquilo. Você não tem que preocupar com isso. Você tem que preocupar em fazer a coisa no momento. O que se você pode fazer hoje, não deixe para amanhã, faça hoje. E a palavra do Senhor o tempo todo está dizendo para mim e para você que nós devemos lançar o pão sobre as águas. E nós devemos repartir um com os outros. Amados, nós não vamos parar por aqui. Não vamos estender. Para que não fique cansativo o nosso estudo, a nossa reunião. Mas eu quero só colocar para você uma coisa. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. No 1 diz, lançai o pão sobre as águas, porque após vários dias o acharás. No versículo 2 nos ensina, nos diz assim, reparta com 7 ou até com 8, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. Então, ele nos ensina que nós devemos tomar atitudes. Nós devemos tomar algumas atitudes no nosso dia a dia, na nossa vida. E nós falamos aqui de algumas atitudes que nós devemos tomar, que nós devemos fazer. Nós devemos lançar o pão sobre as águas através do amor, através das boas obras, através da influência, através da palavra e através dos nossos bens. Como eu disse, amor, boas obras, influências e boas palavras não mexem com o nosso bolso. Mas quando se fala de bens, aí nós ficamos pensando. Porque nós estamos vivendo uma época onde nós queremos ser ajudados sempre. Mas não fazemos um pingo de esforço para ajudar. Então, lança teu pão sobre as águas. Porque após vários dias o acharás. Amém? O Senhor continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo. Que Ele venha nesta noite derramar uma unção diferenciada sobre a sua vida. Uma unção nova. Onde você venha entender do propósito de Deus. O que Ele tem para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. E não se esconda. Não se esconda. Saia da sua tenda. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço por essa palavra. Peço ao Senhor, ó Pai, que cada semente aqui lançada, ó Pai, venha cair em terra fértil, venha germinar, venha produzir frutos. Pai, desde já, eu te agradeço pelas maravilhas que o Senhor já está operando na vida de cada um. A Tua palavra nos ensina, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia. Porque eu sei, ó Pai, que cada terreno produzirá frutos. Da mesma forma que foi Isaac que produziu. 30, 60, 100 por um. Pai, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, fique com Deus. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando, que o Senhor continue te fortalecendo. Cada vez mais. Hoje e sempre. Amém? Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de vocês hoje e sempre. Vão em paz. Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida, aonde estiverem, hoje e sempre. Fique com Deus, em nome de Jesus.